Bom, pessoal, boa noite, então, oficialmente. A gente está dando início, então, a mais uma aula aí de administração financeira e orçamentária. Já está gravando aqui para depois deixar disponível para vocês o link da aula gravada lá no YouTube e eu coloco o link é, no fórum, como a gente tem feito aí no primeiro bimestre também. Conforme o pessoal for chegando aí, a gente vai adicionando o pessoal para a nossa sala. E aí eu já vou aproveitar, enquanto essa chegada se completa, para comentar o que a gente parou na aula de terça sobre a questão da política, né? Do orçamento ditatorial e participativo. Vocês ficaram de colocar lá o que vocês é, entenderam, ou o que vocês imaginavam, ou pesquisando, né? Pesquisando aí na internet, nos materiais, o que vocês entendem desses dois termos. Embora seja um pouco intuitivo também, né? Quando a gente fala de orçamento ditatorial e participativo, a gente já começa a ter um pouco a noção, ainda que não conheçamos muito bem o que significam essas políticas. E aí, pegando lá alguns comentários de vocês, eu vi que alguns trouxeram, inclusive, algumas definições mais voltadas para o setor público. Não sei se vocês depois viram os comentários dos colegas também, mas eu observei que alguns colocaram falando sobre orçamento governamental e falando que isso é importante para a governabilidade das cidades e tal. Eu queria até fazer uma menção em relação a isso, que quando a gente procura por orçamento, se você usar a expressão orçamento puro e simples para pesquisar em qualquer ambiente, né, na internet, você vai encontrar muito realmente em relação ao setor público. Por quê? Porque isso é uma questão obrigatória para o setor público, né? Não é uma opção, não é um aspecto gerencial como a gente está vendo aqui para as empresas. Uma empresa pode ou não adotar um tipo de orçamento, né, uma política orçamentária. É claro que é recomendado, óbvio, né? Porque isso vai melhorar a qualidade do seu negócio, vai gerar mais informação, vai melhorar o nível de planejamento e tal, mas não é algo obrigatório como uma obrigação acessória, por exemplo, né? Como enviar um SPED. É uma ferramenta gerencial, é recomendada. No público, não. No público, isso é obrigatório mesmo. Então, é quase que um princípio, né? Um pilar das empresas, dos órgãos públicos, ter a figura do orçamento na sua estrutura. Então, eu vi que alguns colocaram lá, eu queria fazer esse comentário. Em relação às definições, né? Então, as participações foram todas bem alinhadas com o que com o que eu esperava de vocês, né? Então, o orçamento ditatorial é aquele em que as diretrizes vêm, então, do alto escalão da empresa e aí depois distribuídas para os demais níveis da organização. E o orçamento participativo, como o nome sugere aí, há esse envolvimento não só dos níveis de gestão, né? Seja, por exemplo, presidência, diretoria, supervisão, gerentes e tal, mas também o envolvimento dos colaboradores, né, dos funcionários. Isso é muito importante, porque entender, né, o que o funcionário que executa efetivamente lá na ponta o trabalho da sua empresa pode fazer você entender melhor o seu cliente, por exemplo, né? Pode fazer você entender quais são as demandas que o cliente tem para o seu produto, pode te fazer entender quais são as dificuldades, as limitações que o seu produto pode enfrentar. Então, é uma participação realmente completa, integral, que envolva todos os níveis da direção do negócio e também os funcionários de uma maneira geral, né? Esse orçamento participativo, inclusive, até como forma de incentivos também, né? A gente vai discutir um pouquinho hoje na atividade que eu tenho para a gente discutir no final da aula, essa questão do estímulo, que a gente também mencionou na aula passada, da motivação para fazer com que essa política orçamentária seja implementada e realizada de forma eficiente. Então, para a gente aquecer aí o início da nossa aula, já temos bastante gente aí conectado. Essa era aquela primeira provocação aí para a aula passada com relação a essas filosofias, as políticas de, é, de orçamento. E aí é claro que a gente tem essas vertentes fluindo aí nas empresas, mas ainda é uma realidade mais presente, né,
na estrutura organizacional das empresas esse orçamento ditatorial, né, que vem de cima, vem a decisão, né, do presidente, da empresa, do diretor, do sócio, do que a gente espera, né, qual é o orçamento de vendas, quanto a gente quer vender, o orçamento de gastos, né, de custos, então vem lá de cima e a gente que se encarrega, a gente que eu digo, né, nós funcionários, a gente que se encarregue de conseguir fazer aquilo acontecer, né? E às vezes a situação nem é possível de ser alcançada, né? É humanamente impossível você conseguir bater algumas metas que são colocadas nesse orçamento. Mas ainda é uma realidade mais presente do que o participativo, embora ele venha ganhando mais espaço, né? Com a modernização das empresas, com um público mais jovem também à frente das empresas, com um novo formato de empresas que a gente tem agora, né? Das startups, por exemplo. Então a gente tem essa política também se apresentando de forma mais constante, embora na nossa cultura ainda tenha muito essa questão de que a figura do, do dono, do presidente ou daquele alto escalão é a figura máxima e, claro, tem a sua extrema relevância, mas que a gente precisa enxergar a empresa como um todo, né? E aí, feita essa introdução, eu vou compartilhar com vocês agora aqui a continuidade da nossa aula. Pretendo falar uns minutinhos aqui, depois deixar uma atividade para vocês desenvolverem também, para me entregar como participação aí no fórum. Bom, então a gente parou aqui nesse ponto, né, entre o orçamento participativo e o ditatorial. Comentamos sobre eles e vamos seguir aqui com relação às críticas ou dificuldades que são apontadas aí pelos autores da área em relação à validade de um orçamento. Porque, como tudo, a gente tem situações positivas e negativas, prós e contras, embora eu não goste muito de chamar de negativo, acho que são mais limitações, né, do que algo negativo, mas tem que ser avaliado. Quando você opta por usar uma ferramenta gerencial no seu negócio, você tem que saber que ela vai exigir algumas coisas de você, vai te trazer alguns benefícios, mas vai exigir algumas coisas também. Então, por exemplo, as críticas que a gente encontra aqui uma delas, né, alguns autores entendem como uma ferramenta ineficiente para o processo, né? Porque ela causa alguma frustração quando a gente não consegue alcançar aquilo que foi colocado, né? Então, o orçamento ele é fundamental para o planejamento. É importantíssimo para você conseguir mensurar, avaliar o seu negócio no futuro. No entanto, ele é uma estimativa. Então, se você deposita toda a sua confiança naquela estimativa que você fez, e ela não acontece, porque pode acontecer, né? Isso pode gerar uma frustração na organização, e uma frustração talvez profunda, exagerada, que acaba desacreditando a ferramenta. E, na verdade, ela tem a sua importância mantida, garantida, mas ela tem essa limitação por ser uma estimativa, né? Então, o que a gente quer tentar fazer ano a ano é conseguir aproximar a realidade à previsão, né? A estimativa que foi feita. Mas essa exatidão é impossível, né? O fato de planejar, de fazer orçamento, é que você consegue fazer esses comparativos, em que ano foi melhor, pior, o desempenho da atividade da empresa e o que motivou essa oscilação, né? Mas a frustração pode acontecer, né? Inevitavelmente em função dessa previsibilidade que o orçamento tem e que não dá para ser algo exato. Outra questão que alguns autores defendem que pode ser uma limitação é o engessamento da organização, por conta desses quadradinhos que a gente vai formando, né? Então tem um orçamento fechado aqui para o departamento de vendas, de produção, administrativo e tal, e tem que ser daquele jeito, e na verdade não é bem assim. A gente faz essa organização como forma de melhor administrar os recursos da organização, mas não necessariamente isso tem que acontecer dessa maneira, né? O orçamento tem essa aplicação flexível, inclusive eu vou mencionar para vocês um modelo de orçamento, uma política orçamentária que trata de um orçamento mais flexível.
Outra questão que a gente tem aqui como dificuldade é a impossibilidade de utilizar esse orçamento em casos crônicos de variação de preço, né? Ou seja, numa economia, num país em que os preços oscilam muito, fazer orçamento também é um desafio, porque você faz o orçamento baseado num preço, daqui a pouco o preço foi modificado, né? Ou se você trabalha com uma empresa que usa matéria-prima importada e os preços também é, ficam voláteis muito rapidamente, também é uma dificuldade. Não impede a utilização, mas exige uma atenção um pouco maior. Precisão nas projeções e volatilidade do futuro, a gente já comentou, né? A gente tenta, quando a gente faz o orçamento, chegar numa projeção que melhor reflita a expectativa que a gente tem, o que vai acontecer de fato no futuro, mas existem variáveis que são incontroláveis e que podem interferir nisso. Até por isso que o orçamento, se a gente fosse fazer um contraponto aqui nessa limitação, um aspecto bastante positivo é justamente pelo fato de você fazer o orçamento e fazer essa projeção para o ano seguinte, por exemplo, você consegue simular cenários, né? Então você faz um orçamento do tipo o ideal, o que você é, imagina que seria o melhor cenário para você, né? O que você acha que realmente vai acontecer, mas também faz um cenário pensando que, mas se não der certo isso? Mas se tiver uma crise sanitária como a gente está acontecendo agora? Mas se o governo aumentar o tributo da minha atividade? Mas se um concorrente surgir? Então, esses cenários podem ser construídos a partir dessas previsões, o que também te permite trabalhar com mais possibilidades aí. Fazer orçamento vai consumir tempo e recurso, porque você vai ter que ter uma pessoa, uma equipe, um departamento para cuidar disso. Vai precisar de sistema, vai precisar de recurso tecnológico, né, como está aqui no último item, uso de tecnologia para conseguir fazer esses acompanhamentos. Então, você vai ter que dedicar tempo, vai ter que dedicar esforços para conseguir ter essas informações, isso também pode ser considerado como uma limitação. Se por um lado a gente tem essas questões aí de limitações, o processo orçamentário, sem dúvida, tem muito mais vantagens, né? Que justificam essa utilização e que fazem dele um processo, uma ferramenta gerencial bastante importante dentro das organizações. E aí, como eu disse, todo o processo de gestão vai envolver essa análise, né, do que eu tenho de prós e contras e o quanto estou disposto a investir de tempo, de recurso para implantar uma ferramenta nova no meu negócio. Quais são os aspectos positivos, então, que nós temos aqui? Esse processo orçamentário, então, né, o planejar o orçamento da empresa, estimula os administradores, né, que pensem na vida da organização com horizonte temporal mais amplo, definindo tarefas, atribuindo responsabilidade. Então, a gente pensa a vida da empresa por um prazo mais longo, não é algo só imediato, né? Eu faço aqui as vendas para pagar as despesas do mês e mês que vem é outra história. Não, a gente tem que ter uma programação, né? A gente tem que ter essa organização. É uma forma de avaliar o desempenho da organização e da equipe também, fornece expectativas definidas que representam melhor a estrutura para o julgamento e desempenho subsequente. Então, eu consigo avaliar se, uh, se eu tenho um orçamento, né? Por exemplo, eu fiz um orçamento para vigorar na empresa agora em 2020, né? Muito provavelmente as empresas, uma boa parte delas, não contavam com isso, né? Com essa pandemia que a gente está vivendo. E aí o orçamento provavelmente também sofreu, né, alguma alteração e a comparação que a gente vai ter no final disso tudo, né, entre o orçado e o realizado, vai mostrar um impacto aí nessa empresa. Para algumas atividades, né? Porque para outras talvez seja um momento de oportunidade também. Estão vendendo mais, então mudaram a estratégia do negócio, né? Ou que são serviços essenciais também, que estão, né, não tiveram um impacto tão grande quanto os demais serviços. Mas te permite fazer essa comparação entre o que eu previ e o que eu realizei. Esse distanciamento foi provocado pelo quê? E aí eu consigo aprender com isso para o próximo orçamento. Então, 2021, se eu for fazer o orçamento, talvez se eu não contemplei uma reserva, uma margem para essas eventualidades que podem acontecer, eu vou fazer isso, né, para trabalhar mais seguro para o próximo ano.
Também é uma forma de coordenar esforços, né, no sentido de confrontar os objetivos gerais da organização e as suas partes. A gente começa com as políticas orçamentárias que vão ser objeto do nosso trabalho de daqui a pouquinho. Para fazer o orçamento, a questão numérica é a mesma, né? Eu vou levantar os valores, vou prever, então, os valores para minha organização. Quanto vou gastar com insumo de produção, matéria-prima, né? Mão de obra e tal, vou fazer uma estimativa das despesas que eu vou ter de todos os níveis, né? Despesa de manutenção do negócio, um orçamento em relação à parte tributária, quanto eu, né, vou pagar de imposto para o ano que vem, fazer essa estimativa. Então a questão numérica não muda. O que muda é a filosofia que está por trás disso, a política que a empresa adota para construir esse orçamento, né, para construir essa informação quantitativa. Né? E aí as políticas que nós temos são essas que eu vou apresentar aqui para vocês. A gente tem um orçamento tendência, que ele consiste na elaboração do plano orçamentário a partir do histórico de operações da empresa, ou seja, a gente percebe uma tendência, né, na organização, no comportamento da organização, e por isso a gente replica isso para os anos seguintes. Então, por exemplo, eu tenho lá o histórico dos últimos 3, 5 anos das vendas da empresa. E aí eu percebo que nesses últimos 5 anos a gente teve um crescimento regular, persistente, de 5,5% nas vendas. Será que eu não posso fazer para 2021 uma previsão baseada nessa tendência, ou seja, pegar o orçamento que eu fiz para 2020, corrigi-lo em 5,5% e 2021 fazer essa programação, esse planejamento? Né? Ou eu tenho picos, né? Se eu analiso o histórico da empresa, eu tenho lá picos em determinados momentos, inclusive do ano, né? Então, tem momentos do ano que eu vendo mais do que outros, ou que eu gasto mais do que outros. E por que isso? Por que esses picos acontecem? Ah, porque a minha empresa está sujeita a uma atividade sazonal, né? Eu sou uma sorveteria, por exemplo. Então, evidentemente, eu tendo a vender mais em períodos quentes, né, no verão e tal. Então, o meu orçamento tem que ser condicionado a isso também. Eu não posso prever o mesmo valor de despesa e custo de uma sorveteria durante os 12 meses de forma igual, porque eu tenho um faturamento diferente ao longo dos 12 meses. Então, se eu tenho lá em dezembro, janeiro, um faturamento muito alto por conta da estação e tal, eu tenho condição de é, é, ter despesas mais altas nesse período e, inclusive, já me preparar com alguma reserva, porque quando eu chegar aí maio, junho, julho, o consumo pode diminuir em função do período mais frio, né? Então, eu tenho que ter essa informação conjunta para entender o histórico da minha empresa, o comportamento dela. Então, essa é uma possibilidade, né? Uma política de orçamento que a gente pode adotar dentro de uma organização, usando então o histórico para perceber a tendência no comportamento da atividade da empresa e então, a partir disso, traçar as metas para o próximo período. Um outro aspecto que a gente pode observar também é o orçamento base zero, uma outra política interessante, bastante desafiadora. Por quê? O orçamento base zero, ou OBZ, como a gente chama, ele é um- uma política bastante ousada, porque completamente diferente da proposta do orçamento tendência, ele vai fazer a cada período novo um orçamento do zero, por isso o nome. Então a gente tem uma um desafio maior, porque a cada período, e aí vamos colocar que esse período seja um ano, a cada ano eu vou ter, então, um orçamento pensado para aquele ano, né, independente do que aconteceu em anos anteriores. Porque a ideia, né, dessa política é que o que aconteceu nesse ano não é garantia para o ano seguinte, né, não é garantia que eu vou conseguir a mesma coisa. Porque a situação desse ano favoreceu ou não, né, a atividade da empresa e o ano que vem é uma outra história, né? Eu sempre dou um exemplo para
os alunos, né, que em geral o brasileiro gosta bastante de futebol. Então, empresas de bebidas, né, especialmente bebidas alcoólicas e tal, quando a gente teve a Copa realizada aqui no Brasil, certamente o orçamento dessa empresa para esse ano deve, deve ter sido pensado com uma característica completamente diferente de anos anteriores em que não teve Copa aqui, né? Porque a festividade acaba levando ao consumo, né, desse produto, enfim. Então, o orçamento base zero é uma forma da gente se desafiar e a todo ano a empresa pensar no que ela quer para o ano seguinte, independente do que aconteceu no passado, né? Justamente porque não há essa garantia. Aí eu dei esse exemplo justamente porque a Ambev utiliza esse método, essa filosofia de orçamento na construção, né, da sua programação orçamentária. E aí depois, na próxima aula, eu vou trazer o relatório da administração da Ambev para vocês verem é como eles utilizam. Então é assim que eles fazem, né? Usando essa filosofia para pensar nos seus orçamentos. O próximo orçamento que nós temos aqui é o orçamento estático. Esse orçamento estático, ele é um orçamento mais, né, como o nome diz aí, mais paradinho. Então a gente fixa o valor, né, para um período, determina lá um volume de produção, um determinado volume de venda, determina o valor das despesas e tal, e aí eu fixo naquilo e é aquilo que vai acontecer, né? Ele não, aquilo que vai acontecer assim. É essa informação que eu vou analisar durante o ano, é isso que eu vou buscar, sem muita variação, né? Então não tem uma aplicação tão flexível assim. Foi estabelecido aquilo, é aquilo que eu vou buscar alcançar naquele exercício. Esse orçamento estático, então, pressupõe que as peças orçamentárias, ou seja, que os orçamentos, não sejam alterados, né? Então, o que foi estabelecido para aquele departamento, para aquela atividade, para aquele setor, é o que vai ser buscado, é o que a gente vai tentar buscar na execução, na realização, não prevê, então, essa possibilidade de alteração. Uma possibilidade aí contrária a esse orçamento estático é o flexível, que aí permite, né, que você faça adaptações a qualquer nível de atividade, em qualquer período de tempo. Então, a qualquer momento você pode revisar esse orçamento, seja para mais ou para menos, para que você possa ajustar a realidade daquele momento. Então, você fez o orçamento agora, 2020, para vigorar em 2021. Chegou 2021, lá no mês de março, você percebe que o comportamento não está acontecendo da forma como você previu, né? Os custos estão aumentando porque o dólar está subindo e a matéria-prima é importada e tal. O que eu vou fazer? Vou lá ajustar o meu orçamento, é, é, elevar o preço do custo de produção, por exemplo, para eu ver como é que vai ficar o cenário com esse custo mais alto. Eu ainda vou conseguir ter lucro? Vou ter que mexer no preço de venda? Vou ter que aumentar o preço? Vou ter que aumentar o volume de vendas? O que eu vou ter que fazer para conseguir enfrentar esse aumento nos custos, por exemplo, né? A gente tem esse orçamento, não sou muito bom no inglês, mas vou arriscar, tá, gente? Buy on the budgeting, que eu falo para os alunos para ficar mais fácil para a gente falar, a gente pode chamar de orçamento BB, né? Fica mais íntimo, mais próximo. E na verdade esse orçamento ele está mais voltado para previsões de médio e longo prazo, né? Ou seja, é um orçamento que a gente faz para um espaço maior de tempo. E como vocês estão vendo aí, ele é um orçamento que leva em consideração também muito mais do que a questão quantitativa, também aspectos qualitativos da organização, né? Então vocês podem ver que o objetivo desse modelo de orçamento é criar um ambiente favorável, com autogerenciamento, uma cultura organizacional vinculada à responsabilidade e fornecendo uma cadeia de motivação, produtividade e melhor atendimento aos clientes da empresa. Isso requer liderança e visão. Ou seja, esse modelo de orçamento vai buscar, né, atrelar a essa programação orçamentária quantitativa, né, financeira, aspectos voltados à qualidade da informação, né? A qualidade do que a gente está produzindo de informação. Isso pressupõe que a gente tenha
uma maior responsabilidade sobre esses valores, que a gente consiga atrelar algum tipo de motivação aos envolvidos nesse modelo, e aí, por ser um orçamento assim mais dilatado, né, para ir 18 meses, como vocês estão vendo aqui no exemplo, alguns autores sugerem que a aplicação dele funciona melhor em fábricas e bancos, né, em função dessa particularidade. Depois nós temos o orçamento rolling ou orçamento contínuo. Esse orçamento contínuo é muito curioso, eu acho bem bacana, é, porque ele tem um trabalho bastante grande no início, mas ele acaba otimizando bastante o tempo para a construção de um próximo orçamento. Então, na verdade, esse orçamento contínuo pressupõe que você nunca para de fazer orçamento durante o ano inteiro. Então, imaginem assim: eu tenho um orçamento de janeiro a dezembro, certo? Tendo esse orçamento em mente, eu comecei a operar janeiro. Então, pensem o seguinte: eu estou usando o orçamento no modelo aqui rolling, né, ou contínuo, fiz em 2020, vou implantar ele a partir de janeiro de 2021. A janeiro de 2021 eu previ um resultado, assim, bem resumidamente, previ receitas de 500, gastos de 400 e um lucro de 100. Aí quando fecha janeiro, eu percebo que aconteceu um pouquinho diferente, né? Eu não consegui aqueles 500 mil de receita, e o custo, né, o gasto total que eu coloquei 400 ficou um pouquinho elevado. Então a gente conseguiu 450 de receita e 420 de gasto, ou seja, o meu lucro ficou em apenas 30 mil. Bom, quando eu comparo a realização com a execução e vejo essa distância aí entre o previsto e o realizado, eu vou identificar o que levou a esse comportamento. Foi eu que previ errado? Ou não? Eu previ corretamente, só que aconteceu alguma coisa que me fez ter esse comportamento diferente, né? Surgiu um concorrente do meu lado ali e tomou parte da minha clientela, né? Por exemplo, houve um aumento é, repentino na matéria-prima. Enfim, pensando nisso, para janeiro de 2022, eu vou fazer o orçamento já considerando essas situações. Então, quando eu encerro a execução do mês, eu já faço a previsão para o mês seguinte, para esse mesmo mês do ano seguinte. Seria mais ou menos assim, ó. Deixa eu colocar aqui no Excel para vocês entenderem um pouquinho melhor. Então, vamos pensar assim, ó. Eu estou prevendo janeiro de 2021, certo? Janeiro a 2021 até dezembro de 2021. Vamos supor que aqui eu previ, vou colocar mais fácil assim para ficar 1.000, 2.000, 3.000. Opa, tô pensando aqui, considerem esses valores aqui tipo o lucro, assim, já de cara, só para facilitar a minha explicação. Então, isso aqui seria o lucro orçado para a empresa nesse ano. Lucro previsto. Aí eu percebo que o realizado aconteceu diferente. Então, começou 2021, vou executar lá a minha atividade, janeiro de 2021 faço uma avaliação do orçamento. Olha, o lucro previsto não foi de 1.000, foi de 850. Tá, então o que aconteceu aqui? A gente enfrentou que tipo de dificuldade? Ah, foi o concorrente que tomou parte da nossa clientela. Tá, então a gente vai conseguir bater 1.100 para o ano que vem ou não? Vamos manter esse valor aqui que realizou esse ano, porque a gente não vai ter tempo de pensar numa estratégia de marketing eficiente para conseguir retomar esse cliente num curto prazo. Ah, tá. Então eu já vou fazer aqui, em janeiro de 2022, a previsão de que eu vou ter um lucro de apenas 900 mil, por exemplo. Aí eu vou fazendo isso mês a mês, essa avaliação.
né? De modo que a cada mês que eu encerro, automaticamente eu já projeto o orçamento do outro ano para aquele referido mês. Dessa maneira, quando eu chegar aqui em dezembro e for fazer a avaliação, e eu conseguir, sei lá, 10 mil de lucro, eu já vou ter o orçamento inteirinho de 2022 pronto. Então você vai executando o orçamento, avaliando ele e já projetando para o próximo. Por isso que ele é um orçamento contínuo, né? Você faz essa previsão permanentemente. Então, é um desafio grande, porque você vai ter que ter uma pessoa, uma equipe, né, fazendo isso permanentemente, e acreditem, isso existe. Eu tenho um contato que trabalha na Latam, num departamento que só faz orçamento. Ele é um orçamentista. Então é o dia inteiro tratando de orçamento, né? Número de passagens vendidas, canceladas, reembolsos, previsão de emissão de novos bilhetes, voos nacionais e internacionais, enfim. É o tempo todo fazendo isso, né? Por quê? Porque isso é informação para a empresa saber que rumo tomar, né? Posso comprar mais aeronave? Posso aumentar o número de linhas que eu atendo, ou tem que reduzir, o que que eu, né? Qual é o meu ponto de equilíbrio, enfim, eu preciso ter informação para conseguir tomar essas decisões. Então, esse é um formato de orçamento também possível, né? Ah, certo. Então, esses são alguns dos principais orçamentos, modelos de orçamento que nós temos aí, né? Não são todos, são uma infinidade de possibilidades aí, mas esses são os que a literatura dá um destaque em relação à sua utilização. E aí, para a gente colocar na prática, né, aplicar um pouco dessas questões conceituais, antes de entrar na parte de elaboração quantitativa, eu tenho essa atividade para vocês aqui. Então, eu vou colocar lá no fórum agora um artigo pequenininho de uma empresa chamada Megashop, né? E aí vocês vão fazer a leitura dele e sugerir qual ou quais políticas orçamentárias dessas que nós vimos na aula você consideraria mais adequada a esse negócio. Então, a Megashop é uma empresa de varejo, é um outlet, tem toda uma estrutura de negócio já ali pré-definida. Vocês vão fazer a leitura do artigo, vão entender um pouquinho do negócio, e aí vão falar para mim, olha, eu acho que para esse tipo de negócio, o orçamento que mais se adapta, pelo que eu entendi, pelo que eu pesquisei adicionalmente na internet, pelos materiais que eu li, né, pela consulta que eu fiz na biblioteca virtual, enfim, eu acho que mais se adapta é o orçamento OBZ, por exemplo. Ou não, eu acho que dá para usar dois modelos. Dá para usar o OBZ para alguns setores, algumas áreas, e dá para usar o flexível em outras. Então, não precisa ser necessariamente um tipo de orçamento, né? Uma política orçamentária. Pode ser a composição, o conjunto de duas ou mais. Eu só quero que vocês consigam fazer essa reflexão, essa análise mais crítica. Não só colocar o quê, mas por quê. Por que você acha que usar essa política para esse tipo de negócio funcionaria melhor? Né? Porque, como é uma ferramenta gerencial, cada empresa pode adaptar da forma que acha mais conveniente. Né? Tem a questão teórica por trás para ajudar na elaboração, mas tem coisa que funciona mais para uns, outras funcionam mais para outros, até porque tem aquela questão também dos recursos que eu vou precisar, né, do esforço que eu vou precisar, tanto de braço, né, de mão de obra, como também de dinheiro. Então, nem tudo funciona para todo mundo, né? Mas sempre tem alguma ferramenta que se encaixa melhor aí para cada formato de negócio. Certo? Alguma, alguma pergunta aí em relação ao conteúdo antes de eu migrar lá pro fórum? Tudo certo, professor. Certo? Sim. Beleza, então. Então, eu estou indo para lá, vou colocar o artigo para vocês fazerem a leitura, juntamente com essa chamada que eu falei para vocês aí nesse esse textinho pedindo para fazer essa análise e sugerir o modelo. Aí eu fico lá com vocês para tirar as dúvidas e recebendo as respostas aí. Beleza? Obrigado por enquanto aí
a participação de vocês e aguardo vocês lá no fórum. Até mais.